My soul, I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de introdução ao estudo do saxofone. E hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante para quem deseja, para quem quer tocar o seu instrumento, seu saxofone com habilidade, com precisão, com a sonoridade perfeita. Nós vamos falar sobre a respiração, que é o ponto primordial. Muitas pessoas acham que tocar saxofone ou instrumentos de sopro demanda muita colocação de ar, fazer muita força. Ao inverso, é aquilo que eu sempre comento. Nós temos uma técnica, nós temos uma forma de soprar o nosso instrumento. Então, ele é jeito, ele não é força. Mas primeiro, para a gente entrar nesse contexto, antes de nós entrarmos nesse contexto, eu vou falar algumas coisas para a gente entender o que é a respiração, né? Como funciona esse processo de respiração. Um exemplo que eu posso trazer aqui é quando a gente observa um recém-nascido respirando. Quando o ar, se nós notarmos lá, quando o ar entra nos pulmões, a barriga dele cresce, né? Quando o ar sai da barriga, ela murcha. Isso é um processo natural. Mas é um ritmo só, naquele vai e vem, né? Demonstrando que está sendo usado o diafragma, que é um músculo próprio para empurrar o ar para dentro ou para fora. Isso, na verdade, é dessa forma que se tem essa respiração adequada. Infelizmente, nós, com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa capacidade de respirar corretamente devido a vários fatores. Devido a medo, insegurança, tensão e emoções em geral, né? Baseado na pressão que uma desses quesitos armou para nós, tanto de forma consciente ou de forma inconsciente. Na própria vida da gente, isso acontece todos os dias, né? Então isso nós vamos perdendo essa forma de respirar corretamente. Com isso vai tendo a nossa respiração, ela vai ficando cada vez mais curta. Nós temos respirações curtas durante o dia, né? Chegando a colocar o nosso pulmão na quantidade mínima necessária de ar, e por fim ele vai atrofiando a capacidade do próprio pulmão de respirar. Isso pode ser comprovado muito fácil, né? De que forma eu falo para vocês assim? Experimente fazer uma respiração lenta e profunda, tá? Se você tentar fazer isso, né? Então você vai encher o seu pulmão no máximo de ar, ou seja, você vai inspirar, prende o ar pela metade do tempo, né, que você está acostumado, você retém esse ar e solta esse ar o mais rápido possível, no mesmo tempo que você inspirou. Então, quer dizer, você vai inspirar, encher o pulmão e já solta o ar, tá? Inspira isso aqui, tenta fazer isso aqui por 4 segundos, retendo esse ar por 2 segundos, que é a metade do tempo, e você já inspira novamente ele por 4 segundos, quer dizer, você vai dar o mesmo tempo de inspiração. Faça isso, experimente para você ver, fazendo isso umas 10 vezes, né? Lembrando que encher, tá? E esvaziar ao máximo o pulmão, né? O que vai acontecer? Provavelmente você vai sentir tontura, as suas vistas vão escurecer ou qualquer outra reação anormal vai acontecer porque seu pulmão, o seu corpo, eles já perderam a capacidade de reter esse oxigênio. Isso porque respira rápido e superficialmente. Isso é uma coisa natural que vai acontecer por você. Então, o que eu digo, né? Antes até da questão de nós aprendermos a utilização para o nosso instrumento, nós precisamos treinar isso, porque se nós não habituarmos o nosso corpo, o nosso pulmão a respirar normalmente, isso pode criar algumas doenças pulmonares, né? Então, para reverter esse quadro,
tente praticar esses exercícios, né, que eu passei, o 1 e o 2 aí, para você começar a habituar novamente a respirar corretamente. Isso não quer dizer que você vai usar isso aí no seu instrumento dia a dia. Eu estou passando um conhecimento específico geral para você até melhorar a sua qualidade de vida, tá? A nossa caixa torácica, ela pode ser impulsionada para fora. Respiração torácica, né, ou de peito que a gente chama. Os ombros podem ser levantados para cima. Isso é aquele exercício, né, de respiração que a gente pode fazer, que é a respiração clavicular ou a de ombro, né? O assoalho muscular da cavidade peitoral, ela pode ser impulsionada para baixo, que é a respiração diafragmática, que é aí que nós vamos começar a entrar na respiração diafragmática. Nós podemos usar várias combinações diferentes dessas técnicas de respiração, mas apenas uma que é eficiente, que é a respiração diafragmática. Então nós vamos entender um pouquinho o que é, na realidade, essa respiração diafragmática. Um outro exercício que eu já comentei nas aulas passadas e que nós podemos utilizar é nós deitarmos numa superfície plana, ok? Colocarmos a mão na barriga e nós começarmos a sentir o diafragma, porque quando nós estamos deitados, é o diafragma que trabalha a nosso favor em relação à respiração, ok? Então você vai sentir esse movimento. Se você quiser fazer o exercício, é muito costumeiro, na internet a gente pega vários exercícios, vários exemplos, você coloque um livro, você coloque um peso em cima da sua barriga e você vai começar a exercitar, quer dizer, você vai começar a ativar esse diafragma novamente. Então, com esse peso, com um livro, né, você vai sentir ele movimentar. A única coisa que você não pode, nessa superfície plana, você vai sentir a sua barriga movimentando, jamais o seu peito movimentando, certo? Então, é por isso que nós aconselhamos a fazer esse tipo de exercício, tá? Por que nós precisamos de utilizar o diafragma, né? Por que ele é essencial? Primeiro vamos entender então o que ele é, para que ele serve. A respiração diafragmática, ela é um meio de utilizar a musculação intercostal para manter o diafragma em estado de tensão durante a respiração. Esse processo é chamado de apoio e é justamente aí, nessa questão do apoio, que nós utilizamos o nosso saxofone, né? E o uso correto deste recurso é uma ferramenta importante para manter o som constante, aquele som limpo, controlado do nosso instrumento. Muitas vezes você pode estar, depois eu vou demonstrar aqui no instrumento, que muitas vezes você pode estar na sua casa tocando e você não tem aquele som limpo. Por quê? Porque você não está utilizando o apoio necessário de ar. Não existe a respiração pelo meio do diafragma, não é isso, tá? Como eu mesmo já ouvi alguém dizer várias vezes, eu respiro pelo diafragma. Não, é completamente errado isso. O diafragma ele é um músculo de apoio para que nós possamos controlar o nosso ar. E o motivo disso é muito simples. Toda a nossa respiração ela é feita pelo sistema respiratório, quer dizer, é um conjunto, certo? Que é o conjunto maior de órgãos que existe, é o pulmão, o maior conjunto que existe é o pulmão. Portanto, toda a respiração que nós realizamos ela é puramente pulmonar. Existem 3 formas de respirar: a respiração fisiológica, a respiração psicológica, né? Essa é a respiração diafragmática, que é muito utilizado para a técnica vocal. Essa respiração que nós vamos aprender aqui, esse tipo de respiração, ela é comumente usada em alunos que fazem exercícios de técnica vocal. Tá? Não é nada mais diferente, até porque o nosso saxofone é um instrumento que mais se assemelha à voz humana. É um instrumento que mais chega perto da voz humana. Então, muitas vezes nós vemos até alguns saxofonistas tocarem, executarem seu instrumento
parece que eles estão cantando com o instrumento lá. Por quê? Porque nós conseguimos chegar a essa perfeição da voz humana. Bom, por que nós temos que utilizar essa coluna de ar e a nosso favor? Tá? Esse aumento de ar, esse controle de ar. Porque sem o apoio de ar, o nosso som do instrumento ele vai ser muito ruim. Eu vou pegar o saxofone aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho, sair um pouquinho da tela, e vamos ver se eu consigo demonstrar para vocês, talvez como seja o som que vocês estão tirando em casa. Vamos ver se você consegue perceber essa diferença aqui, tá? Eu vou fazer um som sem apoio. Ok? Esse é o som sem apoio. Vamos ver se vocês percebem na sonoridade um som com apoio. Conseguiram perceber que nós temos uma diferença entre o som apoiado? O som ele fica mais nítido. Não sei, talvez se você conseguiu perceber essa diferença em casa. Mas quando você tem o apoio do sistema pulmonar completo, o seu som fica melhor, você consegue construir melhor as suas frases e sem se cansar, ok? Sem se cansar. Esse é o fator primordial da utilização do diafragma, né? Quer dizer, o diafragma simplesmente ele é um músculo que fica abaixo do pulmão e por isso nós conseguimos trabalhar melhor com ele, com essa ajuda, nós conseguimos oxigenar melhor, temos um aproveitamento melhor da nossa respiração. Bom, outra coisa que eu posso falar para vocês, quando você embocar o seu instrumento, quer dizer, o ato de você colocar na boca, a nossa respiração ela é puramente pulmonar, como eu falei para vocês. E o ingerir o nosso ar, ele é um movimento rápido, ele é pela boca, ok? Nós damos pequenas aberturas. Quer dizer, é bem rápido, porque se nós tentarmos respirar pelo nariz, nós não vamos conseguir ter esse ar com velocidade. Então é completamente errado respirarmos pelo nariz, tá? Então nós precisamos trabalhar esse diafragma, ativar ele novamente, tá? Existem outros exercícios que nós podemos fazer. Deixa eu demonstrar aqui, vou tentar ficar em pé um pouquinho para vocês. Quando o saxofone aqui novamente, aqui, perfeito. Alguns exercícios que nós podemos fazer para ativação desse nosso diafragma. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, vocês vão ver a barriga, que é o exercício que se usa também para canto vocal, como eu falei, técnicas de canto vocal, né? Vocês vão trabalhar com S, Vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Vocês vão colocar a mão na barriga, ok? E vão fazer isso, ó. Vou ficar de lado aqui um pouquinho, para vocês perceberem. Aqui, ó, minha barriga ela vai para trás, o movimento é para trás, ó. Então, esse tipo de exercício, ele vai dar a vocês a ativação novamente do diafragma. Porque se você não ativar o seu diafragma, ele tá lá descansando, que nem patinho na lagoa, né? Fica lá sereninho, lá tranquilo. Então, nós precisamos novamente ativar essa musculatura para que nós possamos realmente trabalhar com ele a nosso favor. Ok? O que eu posso dizer para vocês também, né? Para sistemas de travamento, para tentar vocês entenderem como é que a gente trava esse ar diafragma. Uma coisa importante que é completamente errado. Você vai inspirar, nós enchemos o pulmão de ar,
né? Enchemos, inspiramos, ok? Só que você não pode fazer isso aqui, ó. Tá? Não é clavicular, não. Perfeito? Exercício clavicular é uma coisa. Encher o pulmão de ar. Agora imagina você tá tocando saxofone, eu vou encher o ar e daqui a pouco você faz isso aqui. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Até é esquisito você fazer uma coisa dessa. Então nós vamos encher o pulmão. Enchemos o pulmão de ar. E quando nós formos soprar, nós vamos travar. Eu vou dizer uma coisa engraçada aqui, né? Porque eu falo para muitos alunos a mesma coisa. E nós fizemos inconsciente. É uma coisa inconsciente. Quando você vai ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, você faz o quê? Força com o diafragma. É inconsciente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente fazer isso. Inflamos o nosso pulmão de ar. E quando formos deslocar esse ar, expelir esse ar, ok? Nós vamos travar a nossa barriga. Olha só, agora começou a ficar mais fácil. Lembre-se da história do banheiro lá. É engraçado, mas justamente é isso. Lembre-se disso. Então você faça esse movimento, trave esse ar e aí você vai começar a soprar o seu instrumento. Mas a barriga, eu já tinha falado em aulas anteriores, com ela travada. Só um instantinho que eu vou pegar novamente aqui o instrumento para nós fazermos esse exercício na prática. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui que nós já vamos fazer o exercício, ok? Posição. Tudo isso é um conjunto, né? Quando eu falo de questão de posição do instrumento, postura do instrumento, tá? Aqui, ó. Então você vai encher o pulmão de ar, deslocamento rápido aqui da cavidade da boca. Ok? Apoio, coloquei apoio aqui para soprar também. Agora vamos travar o diafragma. Agora eu vou fazer o exercício. Notaram? Quando você trava, você consegue ter mais possibilidades de fazer notas mais longas, de exercícios mais longos. Então lembre-se disso que eu falei para vocês. Travamento, trave o seu diafragma. É claro que vocês vão começar a acostumar com esse tipo de exercício, que não é uma coisa que se faz no primeiro dia. Muitos podem até conseguir no primeiro dia, mas aos poucos você faça isso, inspire. Lembre-se dessa questão da força diafragmática, você empurra para baixo, o diafragma ele prende, ok? Só que a questão de manter essa musculatura não é força, não é você ficar tempo, não é essa a proposta. Ela tem que ser uma coisa gradativa, um exercício tranquilo. Ela é uma maneira, um jeito, né? Como eu falei, não é a força, é jeito, é uma técnica. Então você não vai ficar tenso aqui, se você vai tocar um instrumento, vai ficar... Quer dizer, não tem como, né? Uma das coisas que a gente faz até muito em casa, para quem já é pai, sabe, a gente tem muito costume de brincar com filhos da história da barriga cheia, ficar barrigudo. Obviamente, isso aqui é propriamente o diafragma, é propriamente a brincadeira com o diafragma. Claro que vocês não vão tocar no saxofone também, inchar a barriga para frente, não é isso. É a questão de ativação do diafragma que nós precisamos fazer. Então exercitem, tem vários exercícios que nós podemos fazer, o exercício do S, o exercício do X também, né? Então você faça isso, faça essas repetições, porque assim você vai estar ativando o seu diafragma, vai estar novamente colocando ele em prática e tendo uma melhor qualidade de som. É claro que de repente você deve estar pensando, tá, são os vários fatores que eu tenho, a correção, diafragma, mas é tudo um conjunto. Quando você menos perceber, você vai absorver tranquilamente isso, né? O que é o diafragma, para a gente simplificar, né? O diafragma significa em grego uma divisória, né?
É um músculo estriado, esquelético, que ele forma uma cúpula e principal responsável pela respiração humana. Também ele é auxiliado pelos músculos intercostais, né? Que a gente utiliza também no travamento os músculos intercostais e outros músculos acessórios. Ele serve, né, na realidade, de fronteira entre a cavidade torácica e abdominal. Está coberto pelo peritônio, né, em sua face inferior e é adjacente à pleura parietal. É alguns nomes aqui da ciência que é bom a gente conhecer. No processo respiratório, o diafragma atua como um êmbolo dessas de seringa de injeção. Quando ele abaixa, sua força entra, na sua força a entrada de ar nos pulmões, e quando ele sobe acontece o relaxamento do pulmão. Exatamente isso que eu estou comentando para vocês aqui. Né? Tomem cuidado para não exercerem com os ombros, para não levantarem os ombros. E fazendo esses exercícios, eu creio que vocês estarão aptos a terem a qualidade de som melhor. Façam os travamentos, que é muito importante. Não joguem esse ar constantemente com força, com demasia. Aproveitem bem esse ar. For my soul, I found love. In the music, I found love. Respiração circular. Né? Muitos têm curiosidade para aprender sobre respiração circular. O que eu não acho muito legal na respiração circular? Primeiro, tá? Claro que é questão de saxofonista para saxofonista, cada um tem a sua opinião sobre isso. Primeiro que foi utilizado, isso não é invenção do Kennedy não, né? Eu até postei um vídeo dele como exemplo, mas não é invenção dele. Isso já existe há muito tempo atrás, essa questão de respiração circular. E eu acredito que seja para alguns saxofonistas que queiram mostrar alguma técnica mais apurada. Mas, e foi utilizado também porque alguns maestros, né, escreveram notas longas e alguns músicos perceberam que não conseguiriam executar essas notas longas apenas com a respiração pulmonar. E começaram a procurar formas de executar essas notas musicais para poderem cumprir aquilo que a partitura, a pauta, o pentagrama solicitava. Tá? Também não consigo entender para que se cria uma nota de 15 minutos, a qual fundamento, né? Mas cada maestro com sua ideia, né? Com a sua cabeça. Tá? Então, uma das coisas, e outra coisa que eu não acho muito legal também, quando eu aprendi a respiração circular, ninguém me ensinou. Então isso para mim fica um pouco errado, porque quando você não tem embasamento, quando você não tem um cronograma, uma técnica adequada para utilizar, eu já não acho muito legal. E poucas pessoas dizem, veio do ensinamento tal, veio... Até hoje eu não sei, se alguém tiver, me recomende, né, de onde que veio. Então isso não é muito legal, porque você não tem um embasamento legal. Você vai porque viu na internet, porque viu fulano fazer, você acha, então cada um vai criando a sua forma de fazer a técnica de respiração circular. Então isso é que eu não acho muito legal não. Mas a gente passa, um pouco do conhecimento que eu tenho em respiração técnica circular, passa para quem quiser executar também e fazer essa técnica. Mas como eu falo, acredito que seja mais para uma demonstração, para um efeito, cada um com o seu cada um, né? Então, como é que consiste? Como é que eu achei uma forma de realizar essa técnica circular? Na internet a gente vê até pessoas pegando a história aquela de encher o copo d'água, né, com canudinho, para visualizar melhor como é que funciona isso. E o que eu achei como forma para ensinar para vocês? Na realidade eu tento inspirar e ao mesmo tempo que eu estou soprando o instrumento, quando o meu ar, que é aquele ar que eu estou segurando no pulmão, ele estiver quase acabando, eu vou inflando aqui a bochecha e deixo o ar
Ó, sair, o ar que fica na bochecha, ele vai para o instrumento e ao mesmo tempo eu inspiro, ok? Mas como eu falei para vocês, não é uma coisa que vem de estudo baseado científico, né? Mas é que eu vejo quase todo mundo, se você buscar na internet pessoas falando disso, outros saxofonistas, muitos vão falar a mesma coisa, tá? Então não é uma coisa que vem de estudos, tá? E não é uma coisa que você só se você quiser impressionar, tá? Mas como eu falei, faça isso também. Utilize essa mesma forma de fazer esse bochecho. Inspirou. Ó, você pode ver que até eu dou uma levantada. Tem muitos instrumentistas, até aquele trompetista que eu coloquei para vocês, ele puxa bem o ar, né? Enquanto a bochecha está bem cheia de ar. Então tentem isso, mas é aquilo que eu digo para vocês. Prefiro muito mais fazer a técnica de respiração diafragmática, que você vai ter um tempo de execução, tá? Do que utilizar isso, mas é a sua escolha. Estou passando aqui como informação para você ter como material didático em uma oportunidade você quiser impressionar alguém com essa técnica. Eu não gosto de utilizar, tá? Mas tá aí a dica passada para vocês. I found love in the music. I found love for my soul.
music, I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. Music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love in the music. I found love for my soul. I found love for my soul.